Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Ei, Ricardo, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes. Ricardo, eu já contei aqui para os ouvintes, antes do intervalo comercial, que a gente ia apresentar uma listagem aqui de favoritos dos motoristas de aplicativo. Quais são, hein? É verdade. E hoje nós temos aí, com certeza, muitos motoristas de aplicativo que vai estar aí nos escutando e até mesmo pode falar com a gente aí ao vivo, né, Fernanda? Olha Isso só, mesmo. É um setor, Fernanda, que tem crescido muito, né? Nos últimos 2 anos, ele cresceu mais de 50%. E aí, além do uso do smartphone, que tem facilitado muito, as pessoas têm procurado muito esse serviço. E aí, naturalmente, eles têm procurado carros que têm facilitado também muito a vida deles. São carros que, por sua vez, são carros econômicos, são carros com manutenção mais em conta. Então, tudo isso facilita. E o motorista de aplicativo, que é muito inteligente, ele vai procurar coisas aí que vai facilitá-lo no futuro. Então, vamos falar basicamente dos modelos que eles mais preferem para o uso até mesmo do dia a dia. Então, em primeiro lugar, nós temos aí o Onix, né? O Onix ele tem sido muito usado, porque é um carro que tem um preço muito interessante, uma dirigibilidade muito boa. Logo em seguida, o Gol também. E o Sandero. É claro que, na listagem, esses são os 3 mais... estamos falando de uma pesquisa a nível de Brasil, tá? Às vezes, aqui no Espírito Santo, nós encontramos outro tipo de carro. Nós temos aí o Prisma, que tem muito também, e temos outros carros, mas os 3 mais usados é o Onix, o Gol e o Sandero. Existem 2 outros carros que também fazem parte dessa lista, fazendo os 5 carros, é o Logan e o Gran Siena. O Gran Siena também, pelo porta-mala dele, muitas pessoas acabam, Fernanda, colocando ali gás para facilitar também, porque um dos maiores consumos aí que o motorista de aplicativo tem, não só na manutenção, quando precisa, pneus, os desgastes, é a gasolina. A gasolina a R$6 aí, com certeza... Não está fácil não, né? Está apertando muito. E aí eu queria falar, Fernanda, um pouquinho da economia desses carros, até mesmo para os nossos outros ouvintes, que tem também o Onix, o Gol e o Sandero. Por exemplo, o Onix, a gasolina, ele faz 13,9. Já o Gol, ele faz 13,3, né? E o Sandero, 14,2. Já o Logan, 13,2. E o Gran Siena, 11,2 litros por quilômetro rodado. Isso é muito bom, né, Ricardo? São carros econômicos. Uhum. São carros econômicos. Então, são pessoas que podem estar utilizando esse carro, mas geralmente eles também estão utilizando, colocando uma botija de gás, isto é, não é uma botija, né? Perdão aí, os meus amigos aí, que motoristas de aplicativo. É aquela estrutura toda ali, aquele material para poder estar usando aí gás no seu carro. Então, eles também utilizam muito isso aí para poder facilitar e melhorar muito o seu dia a dia. Então, eles têm ali como atrativos, né? Um bom desempenho em relação ao combustível, um bom porta-mala para poder transportar as coisas dos passageiros e também para suportar o kit gás. Isso, o cilindro de gás. Então, ele também tem cilindros um pouco menores. Agora me lembrei que eu falei botija, não é isso? São os cilindros. Tem cilindros menores e tem cilindros maiores. Às vezes você tem um cilindro só, um cilindro um pouco maior, e tem, às vezes, você encontra carros com 2 cilindros um pouco menor. Mas ele por sua vez, você perde também um pouco do espaço para quando você vai fazer um transporte aí com um pouco mais de mala, levar as pessoas para o aeroporto, para a rodoviária, ou até mesmo um transporte de um lugar para o outro, você acaba perdendo um pouco de espaço no porta-mala, viu, Fernanda? Então, isso tem facilitado muito, né? Outra coisa também bem interessante, Fernanda, tem pessoas que têm carro de luxo, você sabia? Eles colocam no aplicativo. Inclusive, tem alguns aplicativos te dão a opção, né, de você ter um carro um pouco superior e um carro mais usual. Tem aplicativos que têm essa condição, que lhe dá essa condição para você ter um carro de luxo. Eu tenho um cliente que eu achei muito interessante. Ele tem um Prius
né? Um híbrido. É um carro Nossa. onde ele tem... É um carro caro, mas ele comprou numa condição lá atrás e ele utiliza desde então para aplicativo. E você veja, ele tem conseguido agora, com esse valor de R$ 6 o combustível, o litro, ele tem conseguido até uma condição melhor aí, porque o carro dele é híbrido. Então, ele utiliza um pouco de, claro, a combustão, o motor funciona, vem aquela coisa, depois ele passa para o elétrico, ele fica do elétrico, ele se autoajusta, né? Mas, mesmo assim, é um bom negócio. Então, ele diz que os clientes, quando ele vai buscar os clientes, eles não sabem que é um carro híbrido, a pessoa fala, mas não estou escutando o barulho do motor, aquela coisa toda. Então, é um carro extremamente silencioso, é um carro que dá um conforto muito grande, mas em outros estados, aqui em Vitória também, mas em outros estados você encontra carros como Mercedes, BMW, você encontra outros carros bem interessantes, que a gente chama de carros premium, ofertados também para esse tipo de serviço. Tem um valor diferenciado, mas também te oferece um serviço diferenciado aí para esse tipo de transporte. Vale muito a pena. Vitória nós não temos tanto, mas não temos tanto, mas também é um mercado que está crescendo muito. É muito interessante, né, esse mercado. E outra coisa também, Fernando, se você me permitir... Tem os ouvintes aqui. Como é que é? Tenho 2 ouvintes aqui aguardando a gente. Então vamos lá. Tem alguma pergunta? Tem. O Max, é um comentário do Max, ele diz que não é só motorista de aplicativo, não. O taxista gosta de carro bom, gosta de sedã, o Max está me falando. Ele tem um Prisma 2015. E trabalha bem com carro bom também, tá? E o Gilmar, ele disse que a gente tocou num ponto importante, que é a utilização desse kit gás, movido a gás. Ele disse que ele não gosta de entrar e fazer... circular com carro movido a gás, não. Ele tem medo em relação à segurança. Quer comentar? Comento sim. O Max está certo. Realmente, os taxistas também faz parte desse projeto como um todo, né? Ele também gosta de carros com bastante conforto, segurança. Eles também têm carros muito bons nesse sentido. A nossa frota aqui no Espírito Santo é uma frota muito boa. A gente tem carros muito bons também com os taxistas. É verdade, Max. E quanto ao Gilmar, é uma questão de opção. Hoje existe, Gilmar, já algumas empresas que fazem isso tudo com muita segurança. Eles são homologados aí por vários órgãos. O carro tem que passar por vistorias, se eu não me engano, anual ou semestral, alguma coisa perto disso. E é muito rigoroso, tá? As vistorias do carro a gás. Há uma vantagem quando você coloca um bom serviço, com qualidade, você acaba tendo, por sua vez, uma economia muito grande no dia a dia. Isso não tem nem comparação, porque o gás ele é muito mais em conta, né? Uhum. Agora, Fernanda, eu parei para conversar um pouquinho com os motoristas de aplicativos, e eles me disseram algumas vantagens que eu vou falar rapidamente aqui. Uma delas é ser o seu próprio chefe. Eles acham muito interessante, porque ser o seu próprio chefe, eles vão fazer o serviço na hora que querem ou na hora que desejam. Você escolhe o horário. Um dia desse eu estava indo para o aeroporto e a pessoa falou bem assim, Ricardo, eu só faço esse serviço pela manhã. Eu começo às 4h da manhã, vou até às 9h, é o horário que eu me encaixo melhor, levando pessoas para o aeroporto. Ele fica muito ali naquela região da Praia do Canto, da cidade, e ele utiliza muito esse horário que ele acha bem interessante, né? Você escolhe o dia, né? Pode usar o seu próprio carro ou carro alugado. Hoje tem a facilidade de você alugar carros, Fernanda. Você vai lá, aluga um carro, avisa que vai ser para aplicativo e tal, e aluga, e as empresas alugam também, fazem um preço, um pacote no decorrer de um ano. É claro que tem um seguro, tem toda essa coisa, né? E tem um bom retorno financeiro. São pessoas que entraram vale a pena isso? E não querem sair mais. Então, essa assinatura, até a pergunta do Gerson aqui, eu acho que vale um programa inteiro. Mas o Gerson está me perguntando se esse mercado é interessante, de assinatura de carros. Gerson, é um mercado muito interessante. A gente pode preparar uma matéria muito legal sobre isso. É algo que está vindo para ficar, tá? Agora mesmo, semana passada, um cliente com 2 carros, Fernando, de luxo dele, para não dar o nome do carro nem nada, ele vendeu os 2 carros e foi lá e alugou 2 carros. Um ele alugou direto com a montadora
e outro ele alugou num outro sistema aí também, não mais pela montadora. Mas ele fez um pacote de 2 anos e um de 1 ano. Um ele vai pagar R$ 3.500, outro ele vai pagar R$ 3.200 por mês para ter esses carros. Mas são carros premium, são carros bons, são carros de alto luxo. E ele falou, Ricardo, eu não tenho seguro, eu não tenho mais que PVA, eu não tenho mais manutenção, eu vou usar os carros, deu um problema, eu entrego lá, pego o outro e tal. Então tem tudo isso para a gente conversar. Gerson, a gente pode fazer um programa específico, isso aí se a nossa diretora Fernandinha permitir, né, Fernanda? Já está fechado. Segunda que vem, então, a gente fala sobre essa possibilidade de você abrir mão do seu carro na garagem e ter um por assinatura. Fica definido aqui com a ajuda do nosso ouvinte, viu? Maravilha, os ouvintes aí dando uma força para a gente na opção de matéria. Legal. Isso Muito aí. obrigado, Fernanda. Fechando com o Kleber, disse que voltou do Sul ontem, gasolina lá é 6,59, ele fazendo aquela carinha assim de muito nervoso, viu? É para ficar nervoso mesmo, meu amigo. Está ficando muito complicado. Não sei aonde a gente vai chegar, mas em todos os casos, vamos manter o carro revisado, vamos manter o carro com as velas boas, o bico injetor limpo, para que você possa não consumir muito, e o carro estiver consumindo muito, tem que fazer uma revisão. Revisão é um bom negócio. Vou fechando aqui. Obrigada, viu, Ricardo? Até segunda que vem, hein? Ok, minha amiga. Um abraço a todos aí, principalmente hoje o pessoal de aplicativo aí que está no dia a dia batalhando. A gente deixa nosso abraço aqui. É isso.